Então, o livro, ele já me encantou pela capa, porque vindo dessa cultura, vindo ali, consumindo muito disso aqui, é um livro que eu criei uma conexão com a capa dele. Legal. Então, julgando o livro pela capa, excelente. Mas quando eu entro no conteúdo do livro, eu consigo perceber ali detalhes e nuances que você consegue descrever muito bem algumas questões culturais Uhum. do nosso dia a dia e consegue desmistificar e com muita leveza traduzir e nos trazer ali o conhecimento. Isso aqui, eu imagino que são anos e anos de pesquisa, né? Sim. O que que te levou a escrever esse livro? Bom, eu recebi o convite da editora Thomas Nelson Brasil para escrever esse livro sob curadoria do Rodrigo Bibo, né, do Biotalk, para responder algumas questões básicas do cristianismo, da igreja, de pessoas que estão chegando à fé agora. Então, meu livro faz parte de uma coleção onde os títulos são perguntas. Então, tem Teologia esfria o crente, a mulher pode ser pastora, a igreja apoiou Hitler, ou o que acontece com os povos não alcançados, o cristão pode beber. E aí o meu fala sobre cultura pop. O que fazer com o filme, com a série, com o livro que está falando contra o evangelho, que tem alguma mensagem que não é cristã por si. Então, eu tenho uma proposta de balizas de avaliação. Então, o que, que é a obra cultural? É só uma expressão de criação do ser humano. Uhum. E toda criação precisa ser avaliada. Tudo que eu faço, eu avalio. Um pão que um padeiro faz, às vezes ele passou, tá mais escurinho, ou às vezes não está tão bem assado, ou ele já, enfim, já passou da validade. A gente avalia. Então, um filme, uma série, um livro, tudo a gente avalia também. Só que os critérios que a gente utiliza são os do reino de Deus. Essa é a minha proposta no livro. Legal. E você acredita que Deus ele também pode se revelar através da arte? O salmo, o salmista diz que os céus revelam a glória de Deus, né? Então, a criação revela o Criador. Então, o ser humano se revela na arte, eu diria. Uhum. O ser humano revela aquilo que ele adora, aquilo que ele acredita, aquilo que ele entende como o fundamento último da sua vida. Ele coloca isso na arte, é uma expressão. A arte é uma forma tangível e visível da alma invisível do ser humano. Então, dessa forma, não acredito que Deus se revela na arte. A arte revela o ser humano que a criou. Mas só que Deus se revela nos seres humanos que foram tocados e vivificados pelo Espírito Santo. E agora Deus se torna visível no próximo. É o que João escreve na sua epístola, né? Que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos o nosso irmão, Deus se faz presente em nós. Então, a arte revela o ser humano e o ser humano revela a Deus, mas nem todo ser humano revela a Deus da maneira correta. Assim como nem toda arte revela o resquício de Deus que tem no ser humano da maneira correta. Então, quer encontrar a Deus na cultura, a gente pode tentar olhar para o espelho e ver os atributos de Deus em nós. O ser humano pode tentar fazer isso, mas são atributos trincados, manchados, deturpados pelo pecado. Então a gente encontra a Deus plenamente em Jesus Cristo. Ele que é a tradução perfeita, ele é a obra-prima, enfim, por excelência. Então eu não iria pelo caminho de encontrar Deus na arte. A gente encontra Deus onde Deus quer nos encontrar. Pode ser no caminho para Damasco, pode ser no Santo dos Santos, pode ser no quarto secreto. Mas cabe a Deus nos tocar para se fazer visível. Uhum. Pois é, Irlan, quando nós nos deparamos com esse livro, né, e com tudo que você colocou ali, foi tanto uma coisa que tocou muito o Felipe quanto me tocou, e essa pergunta ela me pega, né? Onde está Deus? E se o pessoal acompanhou o nosso primeiro podcast, onde eu contei a minha conversão, eu fui um adolescente que teve essa pergunta queimando dentro do coração. Onde está Deus? E eu busquei conhecer a esse Deus. E eu posso até dizer que a primeira pessoa que proclamou um pouco do evangelho para mim foi num seriado do Cosmos do Carl Sagan, né? O ateu Carl Sagan. Foi quando ele estava falando ali sobre essa questão do universo que a minha alma começou a questionar.
cadê Deus? Onde está Deus? Deus existe? Deus não existe? E onde eu fui encontrar Deus foi fora do ambiente religioso. Porque depois dessa provocação do Carl Sagan, foi uma professora de inglês na sala de aula que começou a falar um pouco do evangelho. E o contexto que eu vivia era de uma família que não tinha nada de contexto de evangelho, né? Meu irmão, Luke, ele é vocalista de uma banda de rock até hoje, né? Foi por muitos anos. Olha, E a gente vivia ali no meio de um grupo de roqueiros, né? Que iam lá para casa e curtiam rock o dia inteiro. E assim, de um lado eu via um monte de jovens, de adolescentes, desejando encontrar algo assim profundo, né? Querendo viver experiências diferentes através das drogas, através do rock, através da música, através de filmes. E a minha alma tinha essa impressão: onde está Deus? Onde está Deus? E aí eu aproveito para perguntar aí dentro do seu livro, você coloca onde está Deus na cultura pop? Eu faço um pouco a pergunta do inverso, né? Existem jovens no meio dessa cultura, consumindo esses livros, consumindo esse material, que de alguma forma eles estão tateando, tentando encontrar algo que no fundo é Deus. Esses jovens estão procurando Deus na cultura pop. O que você pode falar aí da juventude de hoje? Há esse clamor, há essa necessidade, esse desejo desse encontro com Deus? é curioso, né? Toda vez que a gente propõe, toda vez que uma pessoa se propõe a falar sobre a juventude, pronto, esse é um atestado de velhice. Então, ok, aceito, estou velho e vou falar da geração da juventude. Existe uma evidência de busca. Toda vez que você se manifesta de uma forma, você está demonstrando que você busca algo, algo que falta. Sempre falta algo em nós. E alguém que vai para o rumo das drogas, alguém que vai para o rumo do entretenimento, do prazer ilimitado, essas pessoas estão querendo preencher um buraco no seu coração, né? Uma atribuição a Dostoiévski, um autor russo, fala que o homem tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus e tenta preencher com tudo, com a luxúria, com o orgulho, com a ira, com os prazeres do mundo, com as riquezas, com o poder. Só que Deus é infinito. Então você pode tentar colocar tudo que existe neste mundo material no seu coração e você não vai conseguir. Vai ficar sempre faltando, né? Tem um buraco. Então, existe sim uma evidência de que essas pessoas buscam. Todo mundo busca. Mas onde está Deus? Deus está na pessoa de Cristo. Isso é inevitável. O autor aos Hebreus diz que, havendo Deus falado de diversas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. Então, a revelação máxima de Deus está em Jesus. E aí Jesus deixou aqui este mundo encarregado pelo seu corpo. O corpo de Cristo está aqui, a igreja está aqui e demonstra a Jesus. É verdade que muita gente não vai à igreja, mas tem uma experiência espiritual. É verdade que é possível que pessoas tenham uma sensibilidade muito grande sem nunca terem pisado num templo religioso. Isso é verdade. Mas também é verdade que essas pessoas têm pecados, essas pessoas têm falhas morais. E por quê? Porque são seres humanos, todos nós temos, se for olhar a minha ficha corrida, aqui essa mesa inteira, de tanto de pecado, problema que eu tenho. Todo mundo tem. A evidência que nós temos e o fundamento que nós utilizamos para falar sobre a exclusividade de Jesus é que ele é o único que perdoa, porque ele foi o único que morreu. E se ele foi o único que morreu, é lá que Jesus está, é lá que Deus está. Então, a cultura pop tem elementos que tocam em alguns elementos redentivos. Na cruz, no sacrifício, no amor ao próximo, num filme que mostra uma mãe que ama o filho da melhor maneira, num desenho que mostra lá o Toy Story, eles unidos para morrerem juntos, queimados ali. Spoiler do quarto filme, perdão. Mas esse é o terceiro, inclusive. Mas esses elementos tocam porque são mensagens universais. O amor é uma mensagem universal. A dor também é uma mensagem universal, a angústia é uma mensagem universal. E a arte toca todas essas mensagens. E podem ser pontes para chegar onde está realmente Deus. Elas não são um fim em si mesmas, são pontes para nos levar ao autor da nossa vida. E